Relato 1. Frente a frente com o mal. Sou caminhoneiro há mais de 30 anos e já vi de tudo nas estradas do interior. Mas o que aconteceu comigo naquela madrugada nunca teve explicação. Eu segui a viagem sozinho, carregado e morto de sono, quando avistei um antigo posto de gasolina abandonado, com poucas luzes funcionando. Decidi parar ali por alguns minutos, apenas para descansar a cabeça e evitar um acidente. O posto parecia esquecido pelo tempo. Bombas enferrujadas, mato alto tomando conta do pátio e um silêncio estranho, pesado. Estacionei o caminhão próximo à antiga cobertura, desliguei o motor e deitei no banco, pensando em cochilar rapidamente. O cansaço venceu fácil. Em poucos minutos, eu já estava apagado, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Acordei com um barulho seco vindo da mata atrás do posto. Era como galhos sendo quebrados lentamente, com peso. Abri os olhos assustado, sentindo o coração acelerar. Olhei no relógio, passava das 3 da manhã. O lugar continuava mergulhado naquela penumbra amarelada, e o silêncio era cortado apenas por aqueles passos irregulares vindo da floresta. Fiquei imóvel, tentando escutar melhor. Os sons se aproximavam, acompanhados de algo que parecia uma respiração pesada, quase um rosnado abafado. Pensei que pudesse ser algum animal grande, talvez um boi solto ou até alguém tentando roubar carga. Mesmo assim, havia algo errado. Meu instinto gritava para não sair do caminhão de jeito nenhum. Apertei os olhos contra o para-brisa, tentando enxergar alguma coisa além do alcance fraco da iluminação do posto. Foi quando vi uma silhueta surgindo entre as árvores. Não era um animal comum. Era alta, larga e se movia de forma estranhamente consciente. Meu estômago gelou. O medo tomou conta antes mesmo do cérebro entender o que estava vendo. À medida que a coisa avançava, os detalhes começaram a aparecer. Aquilo andava ereto, como um homem, mas sua forma era completamente errada. Os ombros eram largos demais, e a cabeça parecia coroada por algo longo e curvado. Foi nesse momento que percebi. Eram chifres. Chifres enormes, projetados para frente como os de um demônio das histórias antigas. Meu corpo travou por completo. Eu não conseguia gritar nem me mexer, apenas observava. A criatura saiu totalmente da mata e entrou na área aberta do posto. A luz fraca revelou um rosto impossível. Não havia apenas uma boca, mas várias fendas sorridentes, cheias de dentes tortos, como se o sorriso nunca terminasse. Era algo que não deveria existir. O mais perturbador era a sensação de calor que vinha daquela coisa. Mesmo com a madrugada fria, senti o ar ficar pesado, abafado, como se um forno tivesse sido ligado ao meu redor. O vidro do caminhão começou a embaçar rapidamente. Não por frio, mas por aquele calor estranho que parecia emanar diretamente do corpo da criatura. Ela caminhava lentamente em minha direção, sem pressa alguma, como se soubesse que eu não iria fugir. Cada passo parecia calculado. O chão rangia sob seu peso. Eu sentia um cheiro forte, uma mistura de enxofre, carne queimada e algo podre. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que aquela coisa podia ouvir. Fechei os olhos por um segundo, torcendo para que aquilo fosse um sonho causado pelo cansaço extremo. Mas quando abri novamente, a criatura estava ainda mais perto. Os olhos, fundos e brilhantes, estavam fixos em mim. Não havia raiva, nem pressa. Havia algo pior, curiosidade. Como se estivesse me observando, como se observa um inseto. Minhas mãos suavam tanto que escorriam pelo volante. Tentei girar a chave para ligar o caminhão, mas meus dedos tremiam demais. O painel acendeu fraco e o motor não respondeu. O pânico tomou conta de vez. A criatura parou a poucos metros do caminhão e inclinou a cabeça, ampliando ainda mais aquele sorriso impossível. Foi então que ouvi algo que jamais esquecerei. Uma espécie de riso baixo, rouco, que parecia vir de dentro do meu próprio crânio, não do lado de fora.
A criatura não mexia a boca, mas o som estava ali. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Eu tinha certeza absoluta de que estava diante do próprio mal. O calor aumentou ainda mais e o vidro ficou completamente opaco. A respiração ficou difícil, como se o ar estivesse sendo sugado. Pensei que fosse morrer ali, sozinho, naquele posto esquecido. Comecei a rezar em pensamento, sem nem lembrar direito das palavras. Era puro desespero, um pedido instintivo de socorro. A criatura levantou um dos braços, longo e deformado, com dedos que pareciam garras. Nesse momento tive certeza de que ela iria tocar no caminhão, talvez em mim. Meu corpo simplesmente desistiu e comecei a chorar em silêncio, sem vergonha, sem orgulho, apenas com medo puro daquele tipo que esvazia a alma. De repente, sem qualquer aviso, tudo parou. O riso cessou. O calor diminuiu. Abri os olhos com dificuldade e vi que a criatura estava imóvel, encarando o caminhão. Os segundos se arrastaram como horas. Então, lentamente, ela começou a recuar, dando passos para trás em direção à mata de onde havia surgido. Aos poucos, aquela coisa foi sendo engolida pela escuridão da floresta até desaparecer completamente. O silêncio voltou de forma abrupta. O ar ficou leve novamente. O vidro começou a desembaçar. Fiquei alguns minutos sem conseguir me mexer, apenas tentando entender se aquilo tinha sido real ou fruto da minha mente cansada. Quando finalmente consegui ligar o caminhão, o motor funcionou como se nada tivesse acontecido. Não esperei nem um segundo. Saí dali acelerando, sem olhar para trás. Dirigi até o amanhecer, sem parar, com o corpo em choque e a mente presa naquela imagem. Eu sabia que tinha visto algo que não deveria existir. Até hoje, aquele posto aparece nos meus pesadelos. Nunca mais consegui dormir em estrada desde aquela noite. Não contei essa história por muito tempo, com medo de ser chamado de louco. Mas eu sei o que vi. Aquilo não era animal, nem gente. Era algo antigo, maligno, e estava esperando alguém parar ali naquela madrugada. Dirigi por horas sem conseguir relaxar, revivendo cada detalhe daquela criatura na minha mente. O céu começou a clarear, mas o medo não diminuiu. Parei apenas quando o sol já estava alto, em um posto movimentado. Mesmo cercado de pessoas, eu tremia. O cheiro daquele ser ainda parecia preso no meu nariz, como se tivesse marcado minha memória para sempre. Passei o dia inteiro em estado automático, rodando sem sentir fome ou cansaço. Cada sombra na beira da estrada me fazia desacelerar. À noite, o medo voltou com força total. Não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via aquele sorriso cheio de bocas, os chifres enormes e sentia novamente o calor sufocante dentro da cabine. Dias depois, tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido alucinação, mas algo me dizia que não. Perguntei discretamente a outros caminhoneiros sobre aquele posto abandonado. Alguns desviaram o olhar, outros riram nervosos. Um deles apenas disse que aquele lugar não era para parar à noite, porque coisa ruim rondava ali há décadas. Um caminhoneiro mais velho foi o único que falou abertamente. Disse que anos atrás, um frentista havia sido encontrado morto naquele posto, com marcas estranhas no corpo e o rosto congelado em terror. O caso foi abafado. Desde então, acidentes inexplicáveis e relatos estranhos surgiam sempre naquele trecho, principalmente de madrugada, quando o silêncio tomava conta. Aquilo confirmou o que eu já sentia. Não era coisa da minha cabeça. Aquela entidade estava ali muito antes de mim. Talvez se alimentasse do medo, da solidão, da fraqueza de quem ousasse parar naquele lugar esquecido. Comecei a perceber que eu só sobrevivi porque não desci do caminhão, e talvez porque algo maior me protegeu. Passei semanas tendo pesadelos. Acordava suando, sentindo o mesmo calor estranho e ouvindo aquele riso baixo ecoando na mente.
Minha esposa percebeu que algo estava errado, mas eu não conseguia contar. Como explicar algo que nem eu entendia? Aquela experiência mudou minha forma de enxergar o mundo e, principalmente, o que existe além dele. Com o tempo, comecei a evitar viagens noturnas. Quando não havia escolha, passava direto por qualquer lugar isolado, por mais cansado que estivesse. O medo de reencontrar aquela criatura era maior que o sono. Às vezes, sinto que ela sabe disso, que ainda me observa de algum lugar, esperando uma nova oportunidade para se mostrar. Algumas noites, enquanto dirijo, sinto o ar da cabine ficar pesado por alguns segundos, como naquela madrugada. Meu coração dispara imediatamente, mas logo passa. Ainda assim, fico alerta, rezando em silêncio. A sensação de que aquilo não acabou completamente nunca me abandonou. É como se eu tivesse cruzado uma linha invisível naquela noite. Nunca mais voltei àquele trecho. Mesmo hoje, anos depois, só de lembrar do posto abandonado, sinto um nó no estômago. Aquela coisa tinha presença, consciência e intenção. Não era apenas uma visão, era algo real, antigo, que se esconde onde o medo e o esquecimento se encontram, esperando alguém vulnerável aparecer. Já ouvi gente dizer que o diabo assume muitas formas, dependendo de quem o vê. Talvez aquela criatura tenha se mostrado da forma que minha mente conseguiria compreender. Ou talvez fosse exatamente aquilo mesmo. O fato é que nunca vi nada parecido antes ou depois. Nenhum filme, nenhuma história chega perto do terror real daquela noite. Quando paro em algum lugar para descansar, faço questão de escolher locais bem iluminados e movimentados. Nunca mais dormi em postos abandonados. Aprendi da pior forma que existem coisas que não querem ser vistas, mas se revelam quando estamos sozinhos, cansados e vulneráveis, longe de qualquer ajuda. Às vezes me pergunto se aquela entidade só queria me assustar ou se realmente pretendia algo pior. O sorriso daquela coisa não era de ameaça imediata, mas de certeza, como se soubesse que o tempo estava ao lado dela. Talvez eu tenha escapado apenas por acaso, ou porque aquela noite não era a minha hora. O que mais me assusta é pensar quantas pessoas podem ter parado ali depois de mim. Quantos viram o que eu vi e nunca tiveram chance de contar? Quantos acidentes podem ter sido causados por aquele mesmo terror silencioso? A estrada guarda segredos que nunca aparecem nos jornais. Não busco convencer ninguém com esse relato. Só conto porque preciso tirar esse peso do peito. Sei que muitos vão rir, outros vão desacreditar. Mas eu estava lá. Eu vi. E sei que aquilo não era humano. Era algo que não pertence ao nosso mundo, mas que ainda assim caminha entre nós. Se existe um conselho que posso dar, é simples. Confie no seu instinto. Se algo diz para não parar, não pare. Se o lugar parece errado, siga a viagem. A estrada pode parecer vazia, mas nunca está completamente sozinha. Existem coisas observando, esperando apenas um erro. Hoje sigo minha vida normalmente, mas aquela madrugada nunca saiu de mim. Carrego esse medo silencioso como uma cicatriz invisível. Talvez contar essa história seja uma forma de aviso, ou talvez apenas um desabafo de alguém que viu o que não deveria e teve a sorte de sair vivo. Ainda sinto arrepios quando penso naquele sorriso impossível, no calor sufocante e na sensação de estar frente a frente com algo que não deveria existir. Aquilo não foi um sonho, foi real. E se você passar por um posto abandonado em uma estrada isolada, lembre-se do que eu contei aqui, porque aquela coisa continua lá. Eu tenho certeza disso, esperando o próximo caminhoneiro cansado, o próximo descuido, a próxima madrugada silenciosa. E torço do fundo do coração para que ninguém mais precise ver o que eu vi naquela noite que mudou minha vida para sempre. Relato 2. Carona assombrada.
Sou caminhoneiro há mais de 25 anos, rodando por estradas do interior onde o tempo parece andar mais devagar. Já passei por situações perigosas, assaltos, acidentes e noites mal dormidas, mas nada se compara ao que vivi naquela madrugada. Não conto isso para assustar, mas porque até hoje não encontrei explicação lógica para o que aconteceu. Naquela época eu fazia uma rota longa entre cidades pequenas, estradas simples, pouco movimento e muita escuridão. Era perto das 3 da manhã e eu seguia atento com o rádio baixo quando vi um senhor parado no acostamento, pedindo carona com a mão, algo comum no interior. Reduzi a velocidade e parei alguns metros à frente. Ele se aproximou devagar, aparentava uns 70 anos, roupas simples, chapéu velho e um semblante extremamente cansado. Perguntei para onde ia e ele respondeu com voz fraca o nome de uma cidade próxima, exatamente no meu caminho. Ele subiu com dificuldade na cabine e agradeceu várias vezes, como se aquilo fosse a maior ajuda da vida dele. Quando fechou a porta, senti um frio estranho percorrer minhas costas, mesmo com o calor daquela noite. Ignorei, achando que era cansaço acumulado da estrada. Seguimos em silêncio por alguns minutos. Notei que ele não respirava de forma ofegante, nem se mexia muito. Olhei de canto de olho e vi que ele mantinha o olhar fixo na estrada, como se estivesse perdido em pensamentos antigos, algo pesado demais para carregar sozinho. Para quebrar o silêncio, puxei conversa. Perguntei se morava naquela região. Ele demorou alguns segundos para responder. E quando falou, sua voz parecia distante, quase ecoada. Disse que tinha vivido ali a vida inteira, mas que fazia muito tempo que não andava por aquelas estradas. A conversa começou a ficar estranha quando ele comentou detalhes da estrada, que nem existiam mais. Pontes antigas, curvas que tinham sido retificadas anos antes. Aquilo me chamou a atenção, mas achei que fosse confusão da idade, algo normal para alguém tão velho. Em certo momento, ele suspirou fundo e disse que aquela era a última viagem dele. Brinquei, dizendo que todo caminhoneiro fala isso, mas ele não riu, apenas virou lentamente o rosto para mim, com um olhar sério e cansado demais para alguém ainda vivo. Foi então que ele começou a contar sua história sem que eu perguntasse. Disse que tinha morrido muitos anos antes, num acidente naquela mesma estrada, quando voltava para casa depois de trabalhar. Suas palavras eram calmas, como se estivesse narrando algo comum. Senti um gelo no estômago. Ri nervoso, achando que fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas ele continuou, descrevendo com detalhes o caminhão antigo, a curva onde perdeu o controle e a sensação de tudo ficando escuro de repente, como se estivesse revivendo aquilo. Enquanto ele falava, notei algo que fez meu sangue gelar de vez. O vidro do meu lado começou a embaçar, mesmo com as janelas abertas. O ar dentro da cabine ficou pesado, parado, e o cheiro era estranho. Lembrava terra molhada e coisa antiga. Perguntei diretamente o que ele queria dizer com aquilo tudo. Ele respondeu, com uma calma assustadora, que precisava apenas de uma última carona, porque ninguém mais parava. Disse que muitos o viam, mas poucos tinham coragem de abrir a porta naquela hora da noite. Minhas mãos tremiam no volante, e eu sentia que algo estava muito errado. Olhei novamente para o lado e percebi que o rosto dele parecia mais pálido, quase sem cor, e seus olhos tinham um brilho estranho, como se refletissem algo que não vinha da estrada. Foi quando ele pediu para eu parar o caminhão. Disse que já estava perto do lugar onde precisava descer. Perguntei onde exatamente, e ele apontou para um trecho escuro, onde havia apenas mato dos dois lados e uma pequena estrada de terra quase invisível. Reduzi a velocidade com o coração disparado. Não havia nenhuma casa, nenhuma luz, nada que justificasse alguém descer ali. Mesmo assim, obedeci, tomado por um medo silencioso. O caminhão parou levantando poeira e o motor ficou roncando baixo. Ele agradeceu mais uma vez,
Colocou a mão na maçaneta e, antes de descer, disse que finalmente poderia descansar. Aquela frase soou pesada como um aviso. Meu corpo inteiro estava arrepiado e eu mal conseguia respirar naquele momento. Quando ele abriu a porta e colocou o pé para fora, algo impossível aconteceu. Não houve barulho no chão, nem movimento no mato. Era como se o espaço à frente dele estivesse vazio demais, silencioso demais, esperando por algo que eu não conseguia ver. Piscar os olhos foi o suficiente. Em um segundo ele estava ali, no outro não havia mais ninguém. Nenhum som, nenhum rastro, nenhuma explicação. Apenas a porta aberta, a estrada deserta e a certeza de que eu tinha dado carona para alguém que não pertencia mais a este mundo. Fiquei alguns segundos completamente travado, olhando para a porta aberta do caminhão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabine. Olhei para o banco do passageiro e não havia nenhum sinal de que alguém esteve ali, exceto o frio estranho que ainda persistia no ar. Fechei a porta com a mão tremendo e arranquei o caminhão quase sem pensar. Enquanto seguia pela estrada, olhava constantemente para o retrovisor, esperando ver o velho reaparecer de alguma forma. A sensação de estar sendo observado não ia embora, como se algo ainda estivesse comigo naquela noite. Alguns quilômetros depois, precisei parar novamente, agora em um posto ainda aberto. Desci do caminhão tentando recuperar o fôlego. Um frentista percebeu meu estado e perguntou se estava tudo bem. Eu apenas respondi que tinha passado por um susto na estrada, sem coragem de explicar o que realmente aconteceu. Enquanto tomava um café para me acalmar, perguntei ao frentista sobre aquela estrada de terra no meio do nada. O rosto dele mudou na hora. Disse que ali ficava o acesso antigo para uma fazenda abandonada e que, muitos anos atrás, um caminhoneiro tinha morrido num acidente bem naquele trecho. Meu estômago embrulhou. Ele ainda completou, dizendo que de vez em quando alguns motoristas juravam ver um senhor pedindo carona naquele ponto. A maioria acelerava, mas os poucos que paravam nunca gostavam de falar sobre o que aconteceu depois. Voltei para o caminhão em silêncio absoluto. A estrada parecia diferente, mais escura, mais fechada. Cada sombra no acostamento parecia se mover e qualquer reflexo distante me fazia reduzir a velocidade. Nunca tive tanto medo de dirigir quanto naquela madrugada silenciosa. Por dias, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de alucinação causada pelo cansaço. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. O velho não parecia uma criação da minha mente. Ele tinha lembranças, dores e um peso que só alguém real poderia carregar. Algumas semanas depois, resolvi pesquisar sobre acidentes antigos naquela região. Encontrei uma reportagem velha, amarelada pelo tempo, falando de um caminhoneiro idoso que morreu exatamente no local que ele descreveu, voltando para casa depois de uma longa jornada de trabalho. A foto do jornal me fez gelar por completo. Era o mesmo rosto cansado, o mesmo chapéu simples e o mesmo olhar triste que esteve ao meu lado naquela madrugada. Não havia mais dúvidas. Eu tinha dado carona para alguém que já não fazia parte deste mundo. Passei a evitar aquela estrada sempre que possível. Quando não havia alternativa, o medo voltava com força. Meu corpo reagia antes da mente, o coração acelerava e as mãos suavam no volante, como se algo pudesse surgir novamente pedindo ajuda no meio da noite. Nunca mais parei para dar carona desde então. Não por falta de empatia, mas por respeito ao que vivi. Aprendi que nem toda alma na estrada está apenas perdida. Algumas ainda carregam histórias mal resolvidas, presas entre o que foram e o que não conseguiram terminar. Às vezes, durante viagens longas, sinto novamente aquele frio súbito dentro da cabine, acompanhado de um silêncio pesado. Nessas horas, aumento o volume do rádio e sigo em frente sem olhar para os lados, rezando para que nada se materialize ao meu lado outra vez.
Nunca contei essa história para colegas de estrada, apenas em fóruns anônimos como este. Sei que muitos ririam ou duvidariam, mas quem vive da estrada sabe que ela guarda coisas que não aparecem em mapas nem em placas de sinalização. O mais assustador não foi o medo, mas a tristeza que senti naquele encontro. A sensação de ajudar alguém que só queria concluir sua última viagem, mesmo depois da morte, é algo que carrego comigo até hoje, como um peso silencioso na memória. Às vezes me pergunto quantos outros caminhoneiros cruzaram com ele e não perceberam. Quantos seguiram viagem sem saber que dividiram a cabine com uma alma que ainda buscava descanso, perdida nas curvas escuras do interior. Depois daquela noite, passei a respeitar ainda mais as estradas desertas e as madrugadas silenciosas. Elas não são vazias como parecem. Existe muita coisa caminhando entre o escuro e o farol, esperando apenas alguém disposto a enxergar. Se algum dia você estiver dirigindo tarde da noite e vir alguém pedindo carona em um lugar isolado, pense 2 vezes. Nem todo pedido vem dos vivos e nem toda ajuda termina quando a porta do caminhão se fecha. Até hoje, quando passo por aquele trecho, sinto um arrepio automático e lembro do velho descendo do caminhão e desaparecendo diante dos meus olhos. É uma lembrança que nunca vai embora. Apenas aprende a ficar em silêncio. Não sei se fiz a coisa certa ao ajudá-lo, mas sei que aquela foi a última carona dele. E talvez, de alguma forma, eu tenha sido apenas um instrumento para que finalmente encontrasse o descanso que procurava há tanto tempo. Hoje sigo minha vida normalmente, mas com a certeza de que o mundo não termina onde a lógica explica. Existem coisas que a estrada revela apenas uma vez, e quem presencia nunca mais é o mesmo depois de olhar nos olhos do impossível. Relato 3. A entidade aterrorizante da árvore. Nunca fui de acreditar em coisa que não dá para explicar, mas o que aconteceu comigo naquela madrugada mudou isso. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e conheço estrada vazia como conheço a palma da mão. Naquela noite eu cruzava um trecho antigo, pouco iluminado, onde a mata fecha dos 2 lados e o silêncio pesa mais que o cansaço. Era por volta das 3 da manhã quando senti um arrepio estranho, como se o ar tivesse ficado mais denso. O rádio começou a chiar sem motivo e o farol parecia iluminar menos do que o normal. Reduzi a velocidade por instinto, sentindo aquela sensação incômoda de estar sendo observado por algo que não queria ser visto. Foi então que vi a árvore. Era enorme, tronco grosso, isolada à beira da estrada, diferente das outras. Debaixo dela, havia uma sombra que não combinava com a posição da lua. A sombra parecia mais escura que o resto da noite, como se sugasse a pouca luz ao redor. Aproximei o caminhão devagar, achando que podia ser um animal grande. Quando o farol bateu direto, meu estômago virou. Debaixo da árvore estava algo em forma de gente, mas definitivamente não era humano. Estava parado, torto, como se os ossos não encaixassem direito no corpo. A pele era pálida demais, quase acinzentada, esticada sobre ossos aparentes. Os braços eram longos, finos e terminavam em mãos exageradas, com dedos compridos e unhas escuras. A cabeça pendia para o lado, num ângulo impossível, como se o pescoço estivesse quebrado. O que mais me marcou foi o rosto. Não havia olhos de verdade, só cavidades fundas, negras, que pareciam não ter fundo. A boca era larga demais, cheia de dentes irregulares, amarelados, alguns quebrados. Ela se abria devagar, num sorriso que não tinha nada de humano. Senti o cheiro mesmo com o vidro fechado. Um odor de coisa velha, úmida, como carne esquecida no mato. Meu corpo inteiro travou. O motor continuava ligado, mas minhas mãos tremiam tanto no volante que mal consegui manter o caminhão em linha reta. A criatura se mexeu, não andou, deslizou um passo à frente, os pés mal tocando o chão. Os braços se arrastavam, como se fossem pesados demais.
O tronco parecia afundar e estufar ao mesmo tempo, num movimento lento e errado, como se estivesse respirando com dificuldade. Juro que ouvi um som, um gemido baixo misturado com algo parecido com um choro seco. Não vinha só da boca dela, parecia sair do corpo inteiro. O rádio desligou sozinho nesse momento e o silêncio ficou absoluto, pesado, como se o mundo tivesse parado ali. Pisei no freio sem perceber, quase parando o caminhão. Foi o pior erro. A coisa levantou a cabeça de uma vez e virou o rosto direto para mim. Tive a sensação clara de que ela sabia que eu estava ali, que me enxergava mesmo sem olhos. Ela deu mais um passo e saiu completamente da sombra da árvore. O corpo era alto, magro demais, com as costelas marcadas sob a pele. Havia manchas escuras pelo peito e pelas pernas, como se estivesse coberta de hematomas antigos ou queimaduras mal cicatrizadas. Quando abriu a boca outra vez, vi que lá dentro não era normal. Não parecia garganta, parecia um vazio, uma escuridão profunda que engolia a luz do farol. Um fio de saliva grossa escorria pelo queixo, caindo no chão sem fazer barulho algum. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca senti antes. Não era só susto, era uma certeza ruim, como se eu não devesse estar vendo aquilo. Meu instinto gritava para ir embora, para não ficar ali nem mais um segundo. Apertei o acelerador com tudo. O caminhão deu um solavanco e começou a ganhar velocidade. Pelo retrovisor, ainda consegui ver a criatura levantando um dos braços lentamente, como se estivesse se despedindo ou me chamando de volta. Por alguns segundos tive a impressão de que ela se alongava, ficando maior, esticando o corpo de forma impossível. Pisquei várias vezes, achando que era coisa da minha cabeça. Quando olhei de novo, a árvore já tinha ficado para trás. Só então percebi que estava suando frio e respirando rápido demais. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Olhei para o painel e vi que o relógio parecia atrasado alguns minutos, como se o tempo tivesse falhado naquele trecho da estrada. Dirigi por mais de 1 hora sem parar, sem coragem de reduzir a velocidade. A imagem daquele rosto sem olhos não saía da minha cabeça. Cada árvore à beira da estrada parecia esconder algo pronto para se mover quando eu passasse. Quando finalmente parei num posto aberto quase de manhã, desci do caminhão com as pernas bambas, olhei em volta procurando qualquer sinal estranho, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, o ar ainda parecia pesado para mim. Contei por alto para outro caminhoneiro, mas ele riu, disse que devia ser cansaço ou imaginação. Não discuti. No fundo, eu sabia que aquilo não tinha sido invenção. O medo que senti era real demais. Até hoje evito passar por aquele trecho de madrugada. Quando não tem jeito, acelero e não olho para os lados. Às vezes, juro sentir o mesmo cheiro estranho no ar, mesmo com as janelas fechadas. Nunca mais vi aquela criatura, mas sei que ela continua ali, embaixo daquela árvore, esperando alguém reduzir a velocidade. E eu tenho certeza de uma coisa. Se eu tivesse parado por mais alguns segundos, essa história não estaria sendo contada aqui. Escrevo isso como aviso e desabafo, não para convencer ninguém, mas porque preciso tirar esse peso do peito. Há coisas na estrada, principalmente de noite, que não querem ser vistas e que reagem quando alguém vê.